Tem que explicar o que significa. Que não dá para fazer. Com certeza. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações de muita luz, muita paz e entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter a palestra comigo mesmo. Vocês vão ter que me aguentar aqui 1 hora. Peço a caridade e paciência. Caridade e paciência de todos. Mas vamos começar sem demora, vamos fazer a nossa leitura, depois eu volto fazer a nossa oração e fazer o nosso estudo. Quem quer ler para a gente hoje? Quem sim? Você quer ler para a gente? Está de óculos? Se mandou, não tem. Toma cuidado, hein? Ok, obrigado. Duas páginas. Pega a sua voz. Daí pega. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Então, aqui nós vamos estar no capítulo 10 do Cifra de Luz, pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Doentes em casa. Que a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados, em corpo e sede agradecidos. Paulo, Colossenses 3,15. Se abordássemos agora o plano espiritual, para lá da morte física, e aí encontrássemos criaturas queridas em dificuldades, o que faria? Aqui talvez prendesses um coração paterno em frustração.
Mais além, abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te otorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com seus seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo, estarias a decidir-te pela opção insoptável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis à sombra transitória a que se empenharam com os próprios erros. Reconhecê-los-ias por doentes reclamando proteção. Demorar-te-ias junto deles na prestação do auxílio necessário. Referimos-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas, as quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometestes amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar, demorada e distante, é a medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem ames, a erguer-se por teste permanente da compreensão e paciência. No instituto doméstico, não afaste esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de acerenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem com as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus. Em tarefas sob a tua responsabilidade ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Obrigado. Voto para fazer uma moção? Opa. Desculpa. Não, vem para cá, Rosa. Só vou arrumar um negócio aqui. Desculpa. Essa aí, ó, tá vendo? Perdão. Feitiço chamado. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Deus, que o agradecimento por este mundo maravilhoso que se encontra lá fora. Agradecer ao Senhor por esta casa, que nos é comprada com tanto carinho, com tanto amor. Por isso, Pai, te pedimos por nós, encarnados, desencarnados, a bênção dos mentores que aqui se encontram, que cuidam desse lar, desse hospital. Por isso, Pai, te pedimos que aqui viemos a estudar nessa manhã de hoje, nos sirva de busca, de entendimento, para o nosso dia a dia, pois sabemos que muitas vezes a cura é a dor. Por isso, te agradecemos por podermos se encontrar com resignação, com paciência, com fé, seguindo a caminhada do teu Filho, que também se levou para todos nós. Abençoe, Senhor, que palestrantes, e que possamos, cada um de nós, sairmos daqui hoje melhor do que chegamos. Que assim seja. Obrigado, Paulinho.
Ok. Agora eu posso começar. Obrigado, Valtinho. Obrigado. Bom, a gente vai falar nesse tema que eu achei super interessante. Eu escutei essa frase e ficou na minha cabeça, eu acho que uns 20 dias, todo dia, essa frase. Deus tira o que te fere e te dá o que te cura. Aí eu fui pensar, aí eu fui estudar, de onde que apareceu isso? De onde veio essa frase, né? É uma frase usada, né? Principalmente na Igreja Católica, eles usam muito, né? Alguns lugares. E essa frase vem de Jó. Vocês conhecem Jó? Sim. Já leram? Já estudaram sobre, lá leram? Porque é muito bonito Jó. Foi Jó em É? inglês? Job. Já. Job. E aí, eu fui lá, eu vou resumir para vocês a história de Jó, porque tem gente que não sabe, tem gente que sabe, tem gente que não lembra, eu não lembrava, então eu fui lá buscar. Tinha um homem que era muito rico, né? Ele tinha milhares de cabeças de animais, né? Ovelhas, cavalos. Ele era casado, bem casado, tinha 10 filhos e era muito temente a Deus. Tinha uma fé assim, aquela fé inabalável. E aí foi, a história conta, né, que foi o espírito do mal falar com Deus e eles entraram no acordo lá e vamos testar Jó. Mais ou menos isso, né? Vou dar eu convido a vocês, abrem a Bíblia, vai na internet e olha, são 70 capítulos, né? Não é muito longo, né? Umas 3, 4 páginas. E aí começa o teste, né? Desse senhor. Ele começa perdendo, fazendo maus negócios, perdeu tudo que tinha. Perdeu todos os animais, foram lá, roubaram e foi enganado. Daí teve uma ventania muito forte, a casa caiu sobre os 10 filhos morreram. Aí ele contraiu lepra, ok? E todo mundo ia falar com ele, abdica de Deus. Ele falou, não, Deus, a gente não pode ter Deus só quando Deus está ajudando. No momento também que a gente está passando pela prova, a gente tem que confiar em Deus, na sabedoria divina. Aí a mulher dele falou, você fica temente a Deus. Deus, olha o que Deus está fazendo com a gente, olha o que Deus fez com você. E a mulher foi embora, abandonou ele também. Aí ele ficou sozinho. Aí depois veio 3 amigos dele falar com ele, deixa Deus, esse seu Deus não te dá nada. Daí o Senhor, ele ora pelos amigos, ele fala, Deus, perdoa, eles não sabem o que estão falando. E foi indo, que ele tinha que ter uma parte que ele fala que ele pegava as telhas, né, um pedaço de caco, para coçar as feridas, que era ferida no corpo inteiro que ele tinha. E ele não deixou de ter fé em Deus. E aí, no final, o espírito do mal falou assim, I give up. Falou, não quero mais testar. Jó é o seu filho. Ele tem fé realmente. Aí, conta a história que recuperou tudo, né? Ele recuperou a saúde. Aí, depois, como ele recuperou a saúde, os amigos dele doaram os animais. E ele, como era bom de negócio, multiplicou os animais. Conseguiu resgatar toda a sua terra. Ficou mais rico do que era antes. Casou de novo e teve 10 mais filhos. 10... teve mais 10 filhos. Essa é a história de Jó. Então, a gente pega isso e traz para cá para tentar fazer um estudo, né? A gente vai buscar dentro do espiritismo o que a gente acha, né? O que fala os espíritas, o que fala mais a Bíblia, e a gente pegou e eu achei interessantíssimo isso, né? Porque, realmente, eu sou assim, gente. Quando está tudo bem, eu nem lembro de agradecer. Agora, quando está ruim, fala assim, Deus, por quê, né? Por que eu estou passando por isso, né? Um santinho, para que ele vai passar por aprovação, né? Né? Então, logo eu, né? Por quê, né? Então, vou trazer aqui uma das frases que sai, essa frase, né? Deus te tira o que te fere. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Se a gente estudando o Espiritismo, a gente vai pegar essa frase e falar, Deus machuca? Não bate, né? Mas está lá, não é um estudo, né? Claro, eu também penso que o Espírito do Mal foi falar com Deus, né? É até difícil para o Espírito do Bem falar com Deus, está distante, imaginam? Então a gente vê que é uma coisa, uma parábola.
alegoria, uma parábola, para dizer que a gente tem que confiar em Deus, né? Que Deus sabe, Deus nos ama. Então, quando a gente está passando por algum problema, que consequência, com certeza, né, nós mesmos o criamos no passado, então a gente está resgatando alguma coisa, ou está passando por uma provação, ou alguém está passando do nosso lado a provação, e nós temos que estar juntos, e aí acabamos sofrendo junto, né? Então, aqui fica a paciência de Jó. Costumamos estar de bem com Deus quando a vida nos sorri, e tudo corre de acordo com as nossas expectativas. Basta um revés para nos desestruturarmos, erguemos os olhos e perguntamos: por que comigo, Senhor? Por que não comigo, Senhor? Por que comigo? O certo seria: por que não comigo? O que eu tenho de especial, né? Por que o vizinho pode passar, né? Outra mãe pode perder o filho e eu não? Por quê? Né? Por que eu não posso ter uma unha encravada, que a gente reclama demais da conta, né? Então, fica aí para a gente o que é a história de Jó, da onde saiu essas palavras. Daí agora entra na parte do espiritismo que eu quero trazer para vocês. Tudo certo até aqui? Tudo bem? Entenderam a historinha de Jó? Está resumida, mas eu convido vocês, que está lá na Bíblia. O espiritismo não fala sobre Jó, né? Mas está lá na Bíblia, é muito interessante, eu acho que é muito proveitoso dar uma lida e estudar. E agora a gente vai aqui pedir ajuda para o nosso querido companheiro André Luiz. Eu trouxe isso do estudo que a gente está fazendo na quarta-feira com a Terezinha. Toda quarta-feira nós estudamos o livro Nosso Lar. Já está no capítulo 40, está quase acabando, né, Tetê? Mas ainda vale a pena pegar, que o final sempre do livro é melhor, né? Depois vem outro. Nosso Lar, no capítulo 35, chamado de Encontro Singular. Silveira, né? O nome do cidadão, né? André Luiz estava ali trabalhando, ele tinha acabado de chegar no Nosso Lar, ainda não tinha noção de como funciona, o que acontece. Aí ele estava lá e, de repente, ele viu uma pessoa. Aí ele tomou um susto, né? Quando a gente deve, o que acontece, né? Deve, não paga, vê a pessoa, baixa a cabeça, tenta esconder, mais ou menos assim. Não sei, eu sou assim, não sei vocês, né? Vocês já estão um pouquinho mais evoluídos que eu. E aí, ele lembra que o pai dele, e ele também, né? Mas o pai dele, tirou tudo desse homem, quando eram encarnados. Lá, no Nosso Lar, já estão desencarnados. E o pai tirou tudo. A mulher do Silveira foi lá, pediu, pelo amor de Deus, não faça isso, a gente vai ficar na miséria. E o pai do André Luiz não aceitou e tirou tudo que eles tinham, e o André Luiz o incentivou, né? Jovem, arrogante, o incentivou a tirar tudo. E aí eles encontram, conversam, e ele fala com Narcisa. Narcisa fala para ele: André, não perca a oportunidade de pedir perdão. Ele trabalha muito, ele é um espírito muito já um trabalhador de muitos anos, um samaritano, que ajuda muitas pessoas, ele não tem tempo, aproveita agora que ele está aí. E André vai com ele, e a resposta dele, olha que interessante a resposta do Silveira para André. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso espiritual? Quer dizer, se ele tivesse as facilidades, ele não estaria ali, porque ele tinha dinheiro, ele tinha posses e perdeu tudo. E ele fala aqui, o que ele está tentando dizer é que, se ele tivesse aquilo, ele nunca ia aprender o que ele aprendeu. Porque daí ele teve que trabalhar. Ele teve que começar a trabalhar. Talvez ele fazia a mesma coisa que o pai do André Luiz fazia, porque ele mesmo fala que não estava isento de erros. Então, talvez ele também
tivesse feito algumas coisas más na questão material, de dinheiro, mas o negócio aqui é que ele teve que trabalhar. Ele teve que deixar aquela vida e teve que botar os filhos para trabalhar e viver simplesmente. E foi aí que veio o aprendizado dele. Isso também me faz lembrar da história da vaquinha. Vocês conhecem a história da vaquinha? Né? Vocês conhecem, não? Não? Da vaquinha, então, que tinha um monge, o assistente dele, né? O ajudante do monge, né? O estudante. E eles, às vezes, iam visitar as famílias, né? Então, eles chegaram numa casa, assim, um sítio pobre. Imagina uma coisa pobre, lá em casa. Imagina. Aí multiplica por 20. Aí eles entraram, olharam, o homem todo lá arrebentado, a mulher toda descabelada, os filhos brincando, tudo sujo ali, né? Aí eles perguntaram, mas o que acontece? Ah, mas a gente vive aqui tranquilo nessa terra. Mas como assim? Não, tá vendo aquela vaquinha? Aquela vaquinha a gente pega, tira leite dela, faz queijo, vende um pouco, troca por comida, tudo, né? E a gente vai vivendo assim, com aquela vaquinha magrela, lá, né? Aí o monge estava saindo embora, daí o assistente falou para ele, né? O ajudante dele, né? O aprendiz falou: o que a gente pode fazer para ajudar? Ah, você quer ajudar? Quero. Vai lá, pega a vaca e atira no precipício. Né? Mata a vaca, atira no precipício. Aí o assistente, né? O aprendiz falou: tem certeza, mestre? Vai lá e atira ela. E o aprendiz foi lá e empurrou a vaca no precipício. Aí ele ficou anos com aquilo na cabeça, né? Ele foi embora, o monge. Aí ele queria voltar lá para pedir desculpa, porque ele matou a vaquinha, coitado, né? Aí quando ele chegou lá no sítio, ele teve uma surpresa. O portão que estava todo arrebentado, bonito, madeira nova, tudo certo. Olhou a paisagem, um pomar de um lado, plantação de outra, um jardim do outro lado. Aí ele entrou e falou: olha, eu vim visitar as pessoas que moravam aqui. Eles moram ainda? Sim, moram. Lá o patrão está ali, ó. Tinha falado com o empregado. Foi lá e perguntou, né? Falou: mas o que aconteceu? Ah, você não sabe a desgraça que nos aconteceu. Aí lembra que a gente tinha uma vaquinha, tudo, essa vaquinha ela chegou perto do morro ali e caiu. Não sabia que ele tinha empurrado, né? Caiu. Aí a gente teve que trabalhar e fazer outras coisas. A gente aprendeu a fazer outras coisas, né? A gente teve que plantar, colher, né? Pegar outros animais, aprender como se faz. E esse é o conto, né? Às vezes a gente tem que tirar a vaquinha. Não é? Às vezes tem coisas que a gente pensa que está ajudando e, na realidade, não está nos ajudando. Está nos bloqueando de encontrar uma coisa maior. Agora, o que tem a ver Deus te cura com Deus te tira, né? O que tem a ver isso, né? É? Ele tira o que te fere. Agora, eu pergunto para vocês, o que nos fere? Muita coisa. Orgulho, vaidade. O que nos fere? Será que o dinheiro nos fere? Será que o dinheiro nos fere? Será que as possibilidades materiais nos ferem? Será que a beleza física, às vezes, nos fere? Desastre. O orgulho, a gente sabe, está cansado já, né? Fazer o quê, né? Então, a gente vê isso, né? Às vezes, o que a gente pensa que é bom é a nossa ferida, né? O que a gente pensa que tá ali, isso é bom demais. Eu falo por mim, se eu tivesse $1 bilhão na banco agora, um iate me esperando, eu não estava aqui fazendo palestra, não. Se eu não tivesse a oportunidade de ser espírita, de estar aqui, né, de ter vindo para essa casa aqui pelo amor, vim por amor, não sei vocês, né? A gente chega aqui pelo amor, né? Não é por necessidade. Então, a gente tira uma base. Se eu tivesse possibilidade, será que eu estaria aqui hoje, num domingo maravilhoso desse? Com um iate estacionado ali no Cheesecake Park, ali embaixo, ali? Então, a gente tem que ver isso. O que nos fere na realidade? Às vezes, as possibilidades acabam nos ferindo. E aí vem Deus para nos dar o que nos cura.
uma doença, por exemplo. A gente sempre fala da doença, né? Eu já olhei muito, pesquisei, né? A gente fala, a dona... Ai, como que é o nome dela? Salomão? Você sabe o nome dela. Eu esqueci o nome dela. Isabel, Dona Isabel. Ela falava que não existe a doença. O que existe é doentes. Porque a doença não existe. Aí eu fui lá e falei assim, será que é isso, né? E a gente vai, né? Conversei com o Mário uma vez sobre isso, ele falou, Wilson, às vezes a doença é a cura do espírito, não do corpo. Do espírito, é aquilo que você precisa. Falei assim, mas isso é duro de gente escutar às vezes, né? O salão beleza. O salão beleza, o spa do espírito. Então a gente, mas é difícil a gente pensar nesse lado. Nossa, quem quer ficar doente aqui? Levanta a mão. Quem quer ficar doente? Quem quer passar por um câncer? Quem quer passar por uma outra prova qualquer? Quem quer? Ninguém. A gente não quer passar por isso. Então é interessante essa parte, a gente parar para pensar, né? O que é a doença? Porque eu já vi gente com câncer e não estava doente. Não deu nem ousadia para o câncer. Sabia que tem, sabe que tem, mas não, vou seguir em frente. Nós vamos ter que desencarnar um dia de qualquer doença, de qualquer problema, às vezes de acidente, no que seja, né? Mas nós vamos pensando, né, da doença. Então, vamos ver o que Chico fala para a gente? Eu vou falar dizia, diz, que está por aí ainda, né? Diz, Chico, que certas enfermidades são permitidas por Deus para frear impulsos perigosos, recolher o espírito à reflexão ou evitar quedas morais maiores. Quando o corpo adoece, muitas vezes é a alma pedindo socorro, equilíbrio e pausa. Olha só que interessante, né? Que a gente não pensa por esse lado, a gente só pensa na dor, né, do que está passando, e a gente não pensa nas lições que tem. Tem um livro que eu li que eu não consegui buscar, e eu queria colocar a página, tudo, mas eu não consegui. Eu li um livro que eu acho que é do Irmão X, que ele fala que uma senhora, ela foi buscar socorro com os mentores. Ela desencarnada, foi pedir socorro para o filho encarnado, que o filho teve uma doença que ninguém descobriu o que era, mas ele foi parar na cama e não conseguia se mexer, não conseguia andar, não conseguia nada. Aí foram os mentores, analisaram, daí chegaram para o mentor dele, do filho dela, e perguntaram, né? Aí ele explicou mais ou menos, mas ele falou que não tinha o conhecimento da causa, que era de cima. Aí foram e pediram, né? O mentor deu a explicação para aparecer no livro o que era, né? Então, diz no livro que ele puxou uma caderneta, folheou, encontrou e viu, né? Esse irmão, ele trabalhou muitos anos no plano espiritual, ajudando muita gente, bastante gente. Então, ele veio, encarnou, se preparou, encarnou para ter sucesso, para ajudar as pessoas. Mas, no decorrer da encarnação dele, que agora consta como 36 anos de idade, ele começou a se envolver com espíritos perversos demais. E ele estava declinando para o mal. Aí vem o diagnóstico: misericórdia divina. Porque se não parassem ele ia perder muito, ele ia atrasar muito. Então, os mentores tinham eles concordaram que seria melhor para ele pausar, que é o que Chico fala, né? Uma pausa. Deram uma pausa para ele pensar no que ele estava fazendo. Por misericórdia divina, para ele não cair, não perder. Quer dizer, perder não ia perder, né? Mas ele ia atrasar o lado dele muito, ia sofrer muito, porque ele estava realmente, ele ia cometer crimes, ele ia voltar no que ele era há 100, 200 anos atrás. Porque acho que ele estava recebendo muita influência e estava aceitando as influências. Então, às vezes, a gente vê o que significa as doenças. Mas eu digo aqui, gente, cada caso é um caso. A gente tem que pensar nisso. Cada caso é um caso. Nós somos todos diferentes.
Sofremos diferentes, choramos diferentes, sentimos diferente. Cada caso é um caso. Tudo certo até aqui? Pontos chaves sobre o que o Chico falou. Desequilíbrios espirituais. A doença pode ser um sinal de desequilíbrios no perispírito ou no próprio espírito. Então, para a gente pensar, são pontos chaves, né? Quer dizer, um perispírito desequilibrado por muitos maus que a gente fez, vamos citar aqui o caso que a gente sempre fala que é o mais pesado, que é o suicídio, que é um dano muito grave que se faz ao perispírito, né? Para recuperar, às vezes demora muito tempo, às vezes várias encarnações. Então, a gente sempre fala, se estão pensando em se suicidar, pensa 2 vezes, respira, pensa bem. Se tiver um irmão do lado, tenta conversar, sem exigir nada, sem pedir nada, sem ordenar nada, sem exigências, com amor, com carinho, porque qualquer o problema que ele esteja passando vai ser 3, 4, 5, até 10 vezes pior se cometer esse ato. Então, a gente tem que parar e pensar nisso. É o que a gente estuda. Instrumento de aprendizado. A gente está falando das doenças, tá? A doença pode ser um caminho para o indivíduo aprender lições importantes, como a paciência, a humildade e a resignação. Faz sentido? Mas eu peço a vocês, não peça paciência, porque senão vem mais problema para a gente, né? A paciência, a gente pensa que tem, né? Às vezes a gente perde ela, que a gente nem tem. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Fazer o quê? Assim, todos nós estamos aqui, né? A humildade. Se perdeu, eu não tinha. Não tinha, né? Se tivesse, não perdia, né? Mas, ó, eu perco a chave sempre. Então, a coisa é a mesma coisa, né? Agora eu vou falar assim, a humildade. Gente, quem é humilde aqui, levanta a mão. O dia que eu descobri que eu era só pobre e não humilde... Não humilde. É a grande diferença, né? A gente vê assim, lá no Brasil a gente fala isso, né? A pessoa pobre, a gente fala, tão humilde a pessoa, né? É pobre mesmo, não tem dinheiro. E a resignação, o que é a resignação, gente? Quando a gente faz tudo para ter a cura e não tem, aceitar. Tem uma expiação. Aceitar, né? Aceitar, mas não é simples aceitar, ó, Deus quis. Deus não quer. Deus quer o nosso bem. Deus nos ama. Quem inventou isso que Deus quer? Deus é bondade. Você acha que ele quer ver você sofrendo? Você acha? Tem cabimento a gente pensar que Deus quer ver a gente sofrendo, mesmo que seja para aprender uma lição. O problema nosso é que, às vezes, nós temos duas pessoas para culpar. Um é os outros. E outro é Deus. E esses outros é com Z, né? Com Z. Os outros com Z. Os outros. Entendeu? Um é os outros, o outro é Deus. Mas é isso mesmo. A culpa é da gente. A gente é tudo um bando de santinho. Santinho. Mas a gente vai chegar lá ainda, Valde. Vamos chegar lá. Por isso Tá? que fala resignação. Se resigna, mais age. Está com problema? Procura com ação. Procura a cura. Se procurou todos os meios, a cura não veio, aí se acalma, porque não tem jeito. Porque aqui, aí, o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que aprender com isso? Né? Aí eu pulo do não tem jeito, eu falo que a cura é a doença. Porque ela vai te curar o espírito. Porque você vai aprender alguma coisa ali. Se você não aprender alguma coisa ali, com a revolta, você não vai aprender nada. É com a resignação que você vai aprender. O que é? Larga tudo, Deus quis, eu vou lá. Não, vai no médico, luta pela sua vida, faz o tratamento. Os médicos estão aí, os médicos são de Deus. Não é verdade? Os médicos estão aí para isso, para nos ajudar. E cobram caro por isso. Né? Mas vamos lá. Mas a gente tem que aceitar o diagnóstico e lutar, e tomar o remédio que tem que tomar, fazer o tratamento. Não façam que nem eu, que ele fala, não come, eu como. Né? Não come doce aí, que aqui o doce que eu quero comer. Né, amorzinho? Pega sorvete.
Está Então, falando a verdade, viu? O médico fala, não eu fala falo a ele fala. verdade. Não, eu falo. Então, a gente sabe, né? Mas se o negócio apertar, a gente faz. Quando chega na hora, a gente faz. Faz sim. Se não vai pelo amor, Vai pela dor. Então, a cura da alma. Olha só o que Chico nos traz aqui, ó. Cura da alma. O espírito busca a cura integral, que envolve a recuperação do corpo, a harmonização do perispírito e a evolução do espírito. Quer dizer, nós vamos buscar a cura do corpo, mas a mais importante qual que é? A harmonização do espírito, né? Do perispírito, para que esse perispírito, na próxima, já venha mais fortalecido. E o espírito, que é no nosso meio aqui, encarnados que estamos aqui, é a alma, né? Que a alma é no espírito encarnado e o espírito é o desencarnado. Depois, isso daí é uma outra aula. Daí explica depois, né, Luci? Então é isso, a gente busca a cura integral no espiritismo, né? Aprendendo que o pensamento é tudo, né? Que a vontade, o nosso pensamento, se a gente pudesse ficar 100% com pensamento positivo, nós não, nenhum aqui tinha doença, tenho certeza, mas nós não conseguimos. É difícil nós estarmos aqui, né? Tem que chegar em casa, lidar com o filho, né? Lidar com a esposa, tem que lidar no trabalho, com outras pessoas, tem que sair na rua, no trânsito. Nossa, seria uma bênção, né? Se a gente conseguisse ficar 100% no pensamento positivo e acreditando nos nossos irmãos, sem ter um pezinho atrás, né? Sem ter aquele negócio, vai me fazer sofrer daqui a pouco. Sem ter, assim, aquela expectativa má, né? Porque tem pessoas que a gente não consegue, né, conciliar isso. Que a gente bate, o espírito não vai, né? A gente anda na rua, acontece entre amigos, na própria família. Então, se nós conseguirmos ficar 100% positivos, com certeza nós íamos desencarnar por morte natural, né? O corpo chegou e acabou. Ali acabou o fluido vital, que nós viemos com fluido vital, e não vamos passar por sofrimento nenhum. Vamos voltar na Bíblia, os ensinamentos de Jesus, os milagres, né, que falam na Bíblia. A mulher, né, a mulher hemorroísa, ela doente, porque ela acreditou que se ela tocasse a vestes do mestre, ela ia ficar boa, e ficou boa. Você acha que ela desencarnou? Depois disso? Desencarnou, como todos nós, é a lei. Só que será que ela ficou doente de novo? Depois de tocar a veste do mestre é difícil, né? Só que a veste do mestre não é nada. Ele mesmo falou. O que ele falou depois que ele curou? A tua fé te curou. A tua fé que te curou. A fé de você acreditar em Deus, acreditar que eu sou filho de Deus, que eu vim aqui trazer a boa mensagem. Responsabilidade individual. Aqui todo mundo quer fugir, né? Como o Valdo falou, a culpa é sempre dos outros, né, Valdo? O indivíduo tem um papel ativo na sua própria cura, buscando a transformação moral e a reforma íntima. É o que a gente estuda sempre no Espiritismo. Eu convido vocês, se vocês não sabem, tem um estudo novo com Geils aqui, né? Atendimento fraterno. Nós temos o Nuno também, com o livro... Qual o livro que é? O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos esses estudos que são maravilhosos, que é a base da doutrina espírita. Então, eu convido a todos chegar um pouquinho mais cedo, acalmar o coração, sentar ali, debater, conversar. É muito bom. Então, o nosso papel na cura é 100% integral. Como nós agimos, como nós pensamos, a fé de acreditar, né, de saber, tentar entender por que daquilo. Às vezes nós provocamos, vários livros espíritas, nós provocamos a nossa doença, às vezes com pensamentos negativos, com raiva, com ódio, mágoa,
Eu sempre falo essa palavra, mágoa, separa ela, água, água podre, água parada, que nós deixamos dentro da gente, que a gente se magoa com a pessoa por 20 anos, a pessoa nem está aí para você mais, nem lembra que você existe, e você está lá, e que ódio dela. E a fila já andou, né, Tetê? A fila já foi lá para frente, e a gente está lá ainda, aí se eu pego ela, eu mato ela, né? E a gente está lá com essa mágoa no coração ali, essa água parada, essa água que não faz sentido. Então, a gente estudando o Espiritismo, a gente tem que drenar essas coisas, né? Tentar nos melhorar. Ó, eu falo para vocês, mas eu estou escutando primeiro que a boca está mais perto aqui, que é para mim também. Então, a gente tenta aprender junto, para nós nos transformar moralmente, nos elevarmos um pouquinho espiritualmente. Olha que coisa bonita, a gente sobe, mas a gente não vai abandonar, a gente vai ficar perto das pessoas tentando ajudar, porque a gente vai estar mais preparado para conversar com uma pessoa que chega chorando, uma pessoa que chega triste. Você fala, dá aqui essa tristeza que eu te dou minha alegria, vamos trocar. Né? Esse é o chavão, né, da doutrina espírita, para nós nos melhorarmos e vivermos mais felizes. Nós podemos ser felizes aqui? De uma maneira singular, mas nós podemos, nos melhorando, nos aceitando, nos ajudando, colaborando. Isso que nós estamos fazendo aqui, estudando em grupo hoje, né? É uma colaboração. Um ajuda o outro. Não é verdade? Aí eu vou pedir lá, vou lá para o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, na pergunta 964, Kardec pergunta: há necessidade de que Deus se ocupe de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são insignificantes para Ele? Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele uma sentença, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As doenças e, muitas vezes, a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. Ela resulta na infração da lei, como, aliás, sucede em tudo. Faz sentido? Se a gente pegar no pé da letra e os Espíritos nos traz, eu trouxe esse fosse guloso porque eu sou guloso. Amorzinho tenta, mas ela está tentando ainda. Não come à noite antes de dormir. Eu vou lá e faço meu lanchinho, né? Mas é isso, né? Nós, às vezes, e eu falo sempre do lado, é fácil a gente falar de coisas materiais, né? Da bebida, do álcool, do cigarro, né? Dessas coisas é fácil falar, porque a gente vê, né? Agora, como Simone falou, do orgulho, a vaidade, o ódio, né? A gente não vê, e essas coisas que nos traz essas doenças, às vezes, esses desequilíbrios. Às vezes nós temos um problema emocional e a gente vai aonde? Comer. A comida vai suprir aquela necessidade. Não é, Tetê? Tetê é a nossa doutora aqui, a gente consulta ela aqui. É a nossa doutora. Chocolate, aí vai estar tudo certo. É, porque a gente vai suprir aquela necessidade que a gente tem, aquela angústia, aquela ansiedade. E às vezes não é a gula, às vezes é o álcool, às vezes é o sexo, às vezes é o cigarro, às vezes é isso e aquilo. E a gente vai transferindo para outras coisas, né? Para outras atividades que às vezes não são boas para a gente. Às vezes a gente acaba perdendo, né, os pensamentos negativos, pensamentos deletérios, né, que os espíritos sempre trazem para a gente, que são formas, pensamentos que nós criamos. Às vezes a gente nem conhece a pessoa e já sei como ela é. Eu te conheço. Você não conhece nem você mesmo, vai conhecer o outro, né? Eu sei quem você não sabe não, gente. Cada um, né?
Então, essas formas, essa coisa é complicadíssimo, às vezes, né? Eu sempre vou tocar no pensamento, porque é uma coisa que todos os livros nos trazem. André Luiz traz inúmeros exemplos sobre isso, formas, pensamentos, como às vezes a gente cria essas coisas na cabeça, e essa coisa pode, não necessariamente vai ser, pode te criar uma doença no corpo, pode transformar em doença no corpo físico, né? Uma doença do coração, um câncer, uma gastrite, né? Que o De Luca que fala engraçado sobre a gastrite nervosa. Ele falou: você já viu uma gastrite nervosa lá na esquina dando chilique? Não tem, é você que dá o chilique. Daí você fica com a gastrite, né? O problema é seu, não existe gastrite nervosa, não existe uma pessoa nervosa com gastrite. Que provoca gastrite. Né? Faz sentido, né? O De Luca que fala isso num dos livros dele, né? Eu inverti um pouquinho aqui a pergunta. Eu falei primeiro a 964 e agora eu vou fazer a 963. Porque a gente pensa, né? Como veio no estudo, né? Deus te tira né, o que te fere para te dar o que te cura. Sempre voltando nesse tema. E aí eles perguntam, né? Porque a gente fala assim, Deus não comete o mal, Deus não traz maldade. Deus não vai desejar nós ficarmos doentes numa cama, ou num acidente, ou o que seja, né? Depressão, qualquer coisa. Deus não quer isso para a gente. E nós também, como encarnados, nós não queríamos isso. Porque ninguém vem aqui encarnar, ninguém encarna com a missão de perder, com a missão de falhar, com a missão de cair. Ninguém, nenhum espírito. Nem aqueles que a gente vê que realmente são maus, que querem tirar a vida do irmão, nem eles vieram com a missão de falhar. É que chega aqui, como eu dei o exemplo do filho da senhora lá no plano espiritual. Chega uma certa época que eles começam a se envolver e a gente gosta, né? Fazer o quê? Quem gosta do álcool, dá uma cheiradinha, põe na boca, cai, vai cair, né? O cigarro, as drogas. Então, isso, nós estamos aqui envoltos nisso. Então, se a gente não tomar cuidado de usar o que o mestre nos trouxe, orar e vigiar, nós vamos cair. E todos nós podemos cair. Não é porque a gente está aqui estudando que a gente não vai cair, não pode cair. Se a gente não tomar cuidado, aí cai pior ainda, porque tem o conhecimento. Tem o conhecimento e cai. Aqui mais dado, mais será cobrado. Mais será cobrado. Então, a 963, Kardec pergunta: Deus se ocupa com cada homem individualmente? Não é ele muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo, em particular, tenha alguma importância a seus olhos? Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Olha só. Deus nos ama. Deus nos quer bem. Deus quer que a gente vai. A única coisa é que ele tem as suas leis, como nós temos as leis dos homens. Né? Se a gente parar no sinal vermelho e passar direto, o que vai acontecer? Se a polícia vê, é multa. Não é verdade? Se a gente agredir uma pessoa, nós vamos ter que ir na corte passar por isso. As leis de Deus estão aí para isso também. Se nós infringirmos a lei de Deus, que é a lei de amor, de caridade, nós vamos ter que ressarcir isso. De alguma maneira ou de outra, nós vamos ser guindados, querendo ou não, a ressarcir. Então, a gente tem que prestar atenção o que a gente faz com o outro. Né? Que às vezes a gente faz tudo com o outro, menos o que Jesus pediu. Né? Reconhece-se o meu discípulo quando seguir este mandamento. Qual é o mandamento? Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei. Próximo como a ti mesmo. Né?
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é difícil, né? Às vezes, né? Vem um irmão difícil, uma situação difícil, e aquela pedra que a gente atira vai voltar. Não tenha dúvidas, vai voltar. E às vezes a gente não está preparado para receber a pedrada, porque a gente virou bonzinho. Bonzinho não precisa pedrada, né? Ou precisa? Não precisa não, são bonzinho, né? Bonzinho não podemos ser, não. Bonzinho é de Bíblia. Bonzão, né? Tem que ser bons. Bonzinho. E o pior é que Jesus vem para nós falar menos, né? Jesus vem falar, bom, é meu Pai que está no céu, né? Nem Jesus disse que ele era bom. Só para nós termos ideia. Imagina a gente, né? Que está aqui batalhando. Mas a gente tem essa oportunidade bendita. Os espíritos vêm, através de Kardec, nos trazer tanta coisa boa, nos trazer tanta informação do plano espiritual, tanta coisa maravilhosa, e a gente, às vezes, eu falo por mim, vocês são evoluídos, eu sei, falo por mim, que eu me apego em tão coisas pequenas, as coisas tão assim, depois eu penso e falo assim, Jesus, tenha misericórdia da minha alma. Que é umas coisas tão pequenas, que a gente fica horas remoendo aquilo. E quando a gente presta atenção, aquela perda de tempo, e já o fígado já azedou, já tem aquele gosto ruim na boca. Se a gente conseguir parar para pensar, esse é o convite de Deus, esse é o convite de Jesus, esse é o convite dos Espíritos, de André Luiz, Emmanuel, Chico, para parar e botar aquela aguinha na boca, relaxar, tentar entrar em paz, se proteger, que é tão difícil, né, que a gente está naquela agonia do dia. Então, gente, essa é a mensagem do Evangelho. Quando Jesus nos diz, né, faça brilhar a vossa luz. A gente olha para que luz, né? Que luz? Não, nós temos a luz dentro da gente. Está aí dentro. Está dentro da gente. Às vezes, nós mesmos apagamos. Né? Nós mesmos abafamos a luz. Mas está aí a nossa luz. Deus não vai deixar a gente ficar doente só quando a gente tem que aprender alguma coisa. Nós temos que passar por aquela situação. Às vezes não temos, mas nós forçamos aquela situação. Nós nos colocamos naquela situação. E aí a gente fala aquela frase que eu já disse aqui, né? Por que comigo, Senhor? Eu não fiz nada. Será que nós não fizemos? Nós temos que ter essa consciência. Será que nós não fizemos mesmo? Será que nós não buscamos isso no momento que era perdoar e a gente deixou passar essa oportunidade, que nem André Luiz Narciso falou, André, aproveita que você está aí com ele, não deixa ele embora não, vai atrás, pede perdão. Essa oportunidade, eu acho que eu nunca perdi essa oportunidade, eu sempre pedi perdão. Vocês, eu não sei. É ruim. Eu sou esposa, é ruim. A gente perde. Desculpa, eu sempre jogo uma piadinha para a gente descontrair, tá? Desculpa, eu sou assim, eu sou brincalhão mesmo, tá? Mas olha, a gente perde oportunidades benditas, né, Luci? Benditas oportunidades de 1 minuto, que a gente tem aquela oportunidade que podia mudar anos de sofrimento. Anos, décadas de sofrimento. 1 minuto que a gente podia falar, desculpa, eu estava errado, perdão. E a gente não faz por quê? O orgulho ferido, a vaidade, do outro vai pensar o quê de mim? Como se importasse, né? O que importa é o que você pensa de você. Às vezes a pessoa não pede perdão de vergonha. Também tem. Olha, você pode enumerar tanto, né, Alice? É a vaidade da pessoa que grita mais alto e o orgulho, né? A vaidade. Então, a gente tem que pensar não o que o outro vai pensar da gente. A gente tem que pensar, porque chega na hora lá que a gente for,
Não vai ter o outro, não. Ó, os outros. Não vai ter os outros, não, com Z. É você com você mesmo. É você com Deus. Você com Jesus. E aí você vai ficar quanto? 3 horas lá falando, mas minha mãe. Jesus, minha mãe. Rapaz, você não sabe o que é que ela aprontou comigo. Meu pai bebia. Você vai ficar 3 horas falando do problema do outro. E você? Né? Quanta arrogância da nossa parte, né? E nós não fazemos nada, né? Então, quer dizer, eu vou ser feliz se o meu pai parar de beber? Você acredita nisso, Soninha? Não. Vou ficar feliz, claro, mas eu não vou ser feliz por isso. E as minhas coisas? E eu? Eu posso seguir fazendo o que eu faço, né? O outro, né? Às vezes a gente não dá conta de fazer o que é exigido do outro. Então, isso que o Espiritismo nos traz. E o tempo está ganhando. Agora eu vou pedir licença para vocês, que eu vou trazer uma poesia. Eu sou péssimo de poesia, então eu peço paciência para vocês. Eu queria imitar o Júlio. O Júlio é bom de poesia, né? Rapaz, eu gosto quando ele faz as poesias dele. Mas eu vou tentar aqui e vou me atrever. Vou trazer um poema lindo que fala sobre isso, né? Sobre as nossas dificuldades, mas com tanto amor. Eu vou trazer para vocês aqui. E vocês me acompanham, por favor. A Caminho do Alto. O que foi, Simone? Nada. Depois eu vou aqui. Eu adoro que vocês riam mesmo. Melhor que ninguém saiba. Deixa quieto. Então, a Caminho do Alto. Escuta, alma querida, quando a prova te alcança e o sofrimento te golpeia a vida, impondo-te cansaço e insegurança, quando a aflição te cerca e te subjuga, portas adentro de teu próprio ser, sem apelos à fuga, em que te possas esconder, indagas quase sempre, de ânimo frustrado, revelando revolta amarga e triste. Se Deus é eterno e ilimitado, por que razão a dor existe? Por que aos sonhos se seguem, com frequência, o fel, o desengano, a desventura, que nos induzem a existência ao vaso espinheiral, em que a nossa esperança se enclausura. E guardando-te a sós, sob a angústia mortal, certas vezes, de anseio em desalinho, quererias fugir de teu próprio caminho. Entretanto, alma boa, se algo te feriu, não te agastes, perdoa. E, sobretudo, raciocina, que a dor lembra o esmeril da lei divina, que, em nos tocando, nos aperfeiçoa. Tudo que te garante o próprio alento passou por disciplina e sofrimento. Sem que a ovelha aceitasse os golpes da tosquia, não terias a lã que te guarda o calor. Sem que o minério padecesse um dia ao fogo abrasador, não dispunhas da casa em fina arquitetura, sobre vigas leais de sólida estrutura. Sem árvores tombando, a rude corte, não fruías na própria residência o ambiente ideal em que se te conforte. A energia precisa as lutas da existência. Os dentes do serrote, a natureza formou, em teu auxílio, o refúgio da mesa e o trigo que passou pela trituração, em qualquer tempo, é a base do teu pão. Não acuses a dor que te procura, a fim de preparar-te à grandeza futura. Sem ela, que nos frena e regenera, estaríamos nós, provavelmente, na condição de fera, sobre a selvageria permanente. Por fim, alma querida, considera, de heróis que já tivemos, almas gigantes na sabedoria, corações a brilhar nas ápices supremos, da beleza imortal que se irradia dos tesouros do amor, de todos os apóstolos da história que apontaram a vida superior de que o mundo conserva algum indício,
aquele que nos deu constantemente o sentido da dor por fonte renascente de ascensão e nobreza, vida e luz, com base sobre o próprio sacrifício, esse herói foi Jesus, Maria Dolores. Então eu deixo vocês com esse poema que nos traz tanto o significado das nossas passagens, né? Jesus trouxe o ensinamento do Calvário para a gente, né? Aí eu acho que é o único entre nós que poderia perguntar: por que comigo, Deus? Né? Ele poderia perguntar isso, né? Por que comigo? Agora, o que nós temos de especial, né? O que nós temos de diferente do outro, né? Se nós aceitarmos a justiça divina, as leis de Deus, sem revolta do que nos acontece, às vezes, vou sempre dizer isso, por necessidade, porque nós escolhemos esse caminho. No momento de cegueira, no momento de ódio, né? Eu vou trazer aqui mais um exemplo curtinho, está no livro Sexo e Destino, eu não lembro do sobrenome dele, não sei se é Pedro Bica ou Pedro Neves, né? Que ele era um trabalhador também do plano espiritual, 30 anos dos samaritanos, resgatando espíritos, ajudando, limpando, fazendo de tudo. E quando ele foi visitar a sua família, ele encontrou a sua filha querida, amada, doente, com os filhinhos. E ele perguntou: onde está o meu genro? Aí ele foi atrás dele e o encontrou bêbado com outras mulheres num bordel. Esse homem, depois de 30 anos, ele foi para cima e esbofeteou o genro. Começou a bater nele, ele no plano espiritual e o genro encarnado. Com certeza o genro sentiu aquele ódio, né? Depois de 30 anos trabalhando no bem, nós não somos melhores que ninguém. Se nós não tomarmos cuidado, nós cairemos também. Nós não somos melhor que ninguém. Nós temos que tomar muito cuidado. Jesus disse: orai e vigiai sempre. Por isso, para não cairmos. Porque às vezes caímos. E é dura a queda às vezes, né? E aí vem o sofrimento. E aí nós temos que aprender a lição. O que é mais válido, né? O que vale a pena nessa vida? A gente tem que escolher, né? Bom, minha mensagem é essa. Desculpa se eu falei alguma coisa errada, alguma palavrinha. Eu sempre peço desculpa, porque eu fugi da escola, né? Fica difícil para ler às vezes. Alguém tem algum comentário? Deus, como diz, Deus não julga ninguém. A justiça de Deus está na nossa consciência. As leis de Deus estão na nossa consciência. Deus fala que quando a gente, né, encarna, passa um flashback, né, da nossa vida toda. Está aí. Nós somos nossos juízes. É assim que eu... Olha, Valtinho, falar pelo meu estudo que eu faço e pelo que eu aprendi, pelo pouco que eu aprendi, Deus só ama. O resto a gente que colocou na boca dele, se é que ele tem boca. Porque as leis divinas estão na nossa consciência. Deus nos ama só. E Deus só ama. Deus não castiga, Deus não faz. Você acha que Deus não faz nada? Deus nos ama. Ele nos criou e ele nos ama. É o amor de Deus. É isso que a gente tem que entender só. Se a gente está passando por uma coisa, é responsabilidade nossa. Jesus disse, ele nos preparou, né? Jesus nos preparou. O que ele disse? Neste mundo, ele falou neste mundo, né? Enquanto nós não mudarmos de mundo, enquanto nós não nos regenerarmos, só vamos ter aflições. Você olha para o lado, nós somos aflitos com tudo. Nós somos aflitos. É todo mundo. Você olha para o lado, uns melhores, outros mais, outros menos. Mas, no modo geral, né? Infelizmente, nós temos aflições. Quem não tem aflições aqui? Talvez nós controlamos um pouquinho, né? Mas
Eu, às vezes, não surto, né? O surtar. Às vezes surta, né? A gente tem que começar a controlar. A gente aprende tanto, a gente vem nessa casa aqui, né? A gente aprende tanto. A gente tem que começar a mudar um pouquinho. Eu falo isso para mim. Eu tenho que policiar e começar a mudar um pouquinho, né? Policiar, tentar assim fechar a boca na hora de falar, né? Como a palestrante semana passada trouxe o exemplo da buzina, a gente controlar a buzina. Hoje eu quase buzinei, né, Tetê? Hoje eu quase buzinei para o cidadão, mas a gente tenta parar aí. Mas essa coisa é pequena. Não, mas isso é pequeno, né? A gente vê, isso é pequenininho, né, Alice? Ó, o Gabiru sorriu, ele falou... Pegou no calo ali, né? Mas são as coisas pequenas, né? Que a gente podia controlar, a gente não controla, que a gente esquece. É muito engraçado esse negócio da buzina. Eu vou ter que falar porque Porque o Gabiru tá aí, né? Não, é assim. Quando ele está dirigindo, aí eu pensei, calma, você não tá vendo? Deixa. Eleva. Não sei o quê. Eu tô de passageiro, né? Uhum. Quando eu contar... Copiloto. Quando eu contar, eu que tá dirigindo, calma. Sabe o que você me faz lembrar? Os nossos mentores e nós. Quando nós estamos lá, estão falando, não faça aí essa besteira, cidadão. E quando eles estão lá, eles estão falando, não faz isso, pelo amor de Deus. Então, é assim, né? O amorzinho já nem fala nada, ele nem vai comentar sobre isso aqui, ó, né? Deixa passar, né? Eu prefiro silêncio. Silêncio. Tá tudo certo, então? Vou para os avisos. Que é o Proud to be Brazilian. A Regina não está aí final de semana, mas na semana que vem ela vai estar sábado e domingo, da 1 às 2h30. Quem precisar de ajuda com as coisas do consulado, ela trabalha com isso. Então, ela vai ajudar as pessoas aqui a regularizar o título eleitor, passaporte, essas coisas, né? E é cobrado uma doação mínima de $35, mas vai para o centro, não é para ela. É doação que vai para o centro. Mas eu acho tá bom? que esse, em específico, é só a valorização do título de eleitor. Título de eleitor. tá Vamos bom? ver, mas ela pode ajudar de outras maneiras também, não sei. Pode ser do título eleitor. Eu não... Esse é a específico da doação de 35. De 35. Aí ela faz, mas é um outro. É, O transporte, ela vai cobrar o valor, cobra, sim, mas aí ela vai dar Pro vai dar centro. pro centro, a metade. é. Tá. Tá certo, então. Esse é o recadinho que ia dar. O churrasco, setembro 13. Tá de pé? Já tá vendendo os convites ou não? Ainda não? Luci, tá vendendo a livraria dos convites? Já tem um aviso ali, irmão. Já tem? Eu vi o- Então tá bom aí, ó. Mas eu tô avisando aqui também pra gente esquecer. E o almoço hoje? Já pôs o aviso? Vamos lá, então. É 3 de setembro lá na casa da Simoninha. Lá na casa da Simoninha. Todo mundo vai baixar lá. Comer um churrasquinho. Já falou na- Quem vai ser o churrasqueiro? Valtinho? Tem que amar a casa dela. Você quer na minha casa pouco, A churrasqueira tem que estar lá atrás e longe da cerca também, porque a cerca pega fogo também, né? Então tá bom, vamos lá então. Eu vou falar agora, já falei, já comecei a falar do almoço. Não, senhora, o almoço o almoço está lá de primeira lá, ó. Tem bacalhau de nata. E Dilene está lá cuidando para não queimar nada. Bacalhau de nata, arrozinho, Ó, do Geraldo, Gabiru, salada, feijão do Valtinho, de grão, salada. Então todos estão convidados, gente. A gente pede a caridade de todos. A gente pede a caridade de todos que nos ajudem, né? Que fiquem para almoçar com a gente. Se não puder almoçar, leva para casa. Se não tiver dinheiro para almoçar também, não tiver dinheiro para pagar, almoça com a gente, não tem problema nenhum. Ninguém vai perguntar nada, ninguém vai falar nada. Estão todos convidados, tá? Esse que a gente faz, esse trabalho, é para ajudar, para manter essa luz material acesa. E a luz espiritual aumentou da conta, ok? Eles nos ajudam.
o aluguel, a luz, a água, essas despesas pequenas que nós temos, né? Bem pequenininhas, que a gente precisa bastante ajuda. E também eu vou falar de novo sobre a doação do sócio contribuinte. Hoje a Julinha está aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar para a Julinha, pode falar com a Lucy também lá na recepção. Hoje o André não está aí não, né? Hoje o André está viajando. Então, falar com a Lucy. É muito importante nós juntarmos e nos organizarmos nesses momentos, às vezes que a gente passa por dificuldades, a gente se junta para vencê-las juntos, ajudando um ao outro. Tá bem? Eu acho que eu já dei todos os recadinhos. Como? Vai ter a música agora, estou curiosa. Vai ter. Vai ter uma surpresa hoje aqui, Ana. A nossa oração vai ser cantada e tocada pela Marina. Pode vir para cá. Quer colocar uma cadeirinha para você aqui? Vou colocar aqui perto, aqui, ó, para virar um microfone. Então, nós despedimos. A nossa oração hoje... Pode sentar. Pode desligar a luz, Marina? Boa. Oi. Oh, de nada, um prazer. Que isso. Obrigado vocês pela paciência de ficar me olhando aqui. Paciência de Jó. E paciência de Jó. Hoje vocês tiveram paciência de Jó. Pode apagar, sim. A gente, depois da nossa música, nós vamos convidar vocês para os passes e que Jesus os abençoe e nos dê uma semana maravilhosa, de muita paz, muito amor e resignação. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E como o Wilson me pediu para fazer a prece, vou fazer essa canção espírita que se chama Prece. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, nestes momentos de paz, que te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Jesus.